Gente, vamos dar continuidade ao curso aqui de Eletricidade 2 e vamos continuar falando de algumas propriedades importantes relacionadas com as ondas senoidais. A senoide, vamos falar da onda senoidal em si e compreender melhor o seu funcionamento. A forma de onda senoidal é particularmente importante, pois facilita imensamente a análise matemática e a análise dos fenômenos físicos associados com os circuitos elétricos. É isso que a gente vem falando, né? Quando a gente tem aqui, ó, esse símbolo é de fonte de tensão. Quando a gente tem uma fonte de tensão alternada, essa fonte de tensão, ela me dá um sinal senoidal que vai variar de uma tensão máxima até uma tensão mínima. Já esse outro desenho está correlacionado com uma fonte de corrente alternada. Essa fonte de corrente alternada, ela também vai me dar um sinal senoidal que vai oscilar entre um valor de pico máximo para a corrente e um valor de pico mínimo para a minha corrente, não é isso? Então vamos ver aí como é que a gente consegue correlacionar esses sinais com a senoide. Vejam bem, eu já havia mostrado essa imagem antes para vocês e ela é bastante interessante. Por quê? Porque ela correlaciona um sinal, um movimento circular uniforme. Por que o movimento circular uniforme? Veja que esse círculo ele vai ficando roxo e isso acontece de maneira uniforme, a velocidade ela é constante. À medida que esse sinal circular ele se desenvolve, a gente consegue criar uma senoide, só que com relação a unidades de tempo. Veja bem, se eu conseguisse medir o tempo em cada instante dessa senoide, que aqui é representado por esses retângulozinhos roxos, eu conseguiria ir colocando ele no eixo X aí, ó, e cada intervalo de tempo você vê que, de acordo com o que meu movimento circular vai atingindo um valor máximo, minha senoide também atinge. Ao passar do tempo, ele atinge o valor zero novamente aqui nesse ponto, ó, que fica zero também na minha senoide. E ele vai aumentando progressivamente até atingir o valor de pico mínimo, também na minha senoide, e até então voltar a zero. O que é que eu quero que vocês entendam? Que a gente sabe que esse eixo, se isso aqui for um sinal de tensão, por exemplo, esse eixo aqui está correlacionado com o valor de tensão. E esse eixo X aqui está correlacionado com a variável de tempo. Só que além da variável de tempo, eu consigo atrelar com relação ao ângulo que essa senoide está. Como assim? Digamos que eu pare em um momento a minha senoide, esse movimento circular, e eu anote o ângulo. Vamos lá. Nesse momento aqui, por exemplo, a minha senoide, o meu sinal, ele está em pico máximo e eu percorri 90 graus, um ângulo de 90 graus. Então, eu posso, em vez de fazer o eixo das abscissas relacionando com o tempo que está transcorrendo, eu consigo fazer com relação ao ângulo relativo a esse círculo aqui, ó, a esse movimento circular uniforme. Olha aqui outro exemplo, ó. Agora a minha senoide, o meu movimento circular, ele percorreu 225 graus. Olha como é que está a minha senoide, ela ainda não completou o ciclo completo. Por quê? Porque meu ciclo completo é em 360 graus aqui, ó. É quando minha circunferência ela percorre todo o seu percurso. Então, olha, se vocês notarem bem, aqui é 90 graus, aqui é 180 graus, aqui é 270 graus e aqui 360 graus, quando eu completo um ciclo completo. E depois volta novamente o ciclo a iniciar. Aí você olha aqui, ó, 90 e entre parênteses aqui eu tenho π dividido por 2. 180 graus aqui eu tenho entre parênteses π. 270 graus eu tenho 3π dividido por 2 e 360 eu tenho 2π. O que é isso?
essas variáveis com π aqui? É isso que a gente vai estudar na aula de hoje. Vamos ver detalhadamente o que é esse π, certo? Então, olha, vamos ver como é que se dá essa questão do radiano. A unidade de medida escolhida para o eixo horizontal pode ser tempo, conforme aparece nas figuras até aqui, graus ou radianos. Olha, tempo e graus eu já expliquei para vocês como é, né? O tempo é se eu for medindo a tensão baseado no tempo, os graus é se eu for medindo com relação ao movimento circular uniforme lá, que aparece naquela ilustração. Mas o que seria os radianos? Olha, eu vou colocar aqui a definição de radiano e a gente vai exemplificar. O termo radiano pode ser definido da seguinte forma: se demarcarmos uma parte da circunferência de um círculo por uma extensão igual ao raio do círculo, o ângulo resultante é chamado de radiano. Então, olha, é como que eu pego a medida do meu raio e eu traço ele ao longo do meu círculo. Eu vou mostrar uma ilustração aqui que fica fácil de identificar isso. Olha aqui, ó. Eu tenho o raio, eu pego o comprimento do raio e transcorro ele ao longo do círculo. Ó. Isso aqui é um radiano. E o que é um radiano? É uma unidade de ângulo. Assim como os graus, né, a gente sabe que uma volta completa, um círculo completo, ele tem 360 graus. Radiano nada mais é do que outra unidade de medida de ângulo. Assim como a gente mede temperaturas em Fahrenheit e em graus Celsius, a gente pode medir ângulos em graus e em radianos. E qual é o equivalente entre graus e radianos? Nós vamos ver o seguinte, ó. Um radiano é de aproximadamente igual, olha, a 57,296 graus. Um radiano. Aí você diz, é bem complicado eu memorizar o valor de um radiano com relação aos graus. Realmente, olhando por esse ponto, fica difícil. Só que veja bem, vocês estão vendo esse desenho que é traçado o comprimento de um raio ao longo da circunferência aqui, né? Para demarcar o valor de um radiano. Imagina que eu continuasse fazendo essa demarcação, ó, mais um radiano, mais um radiano. Fosse demarcando até eu ver quantos radianos tem uma volta completa na minha circunferência. Imagina que eu quero realizar essa identificação. Então, vamos lá. Eu vou ter aqui, ó, um radiano aqui em azul. Aí eu marquei outro radiano 2, mais um 3, mais um 4, 5, 6 radianos vem até aqui. E sobra um pedacinho aqui, ó, que é 0,28 radianos. É menos que um radiano, né? 0,28. Então, quantos radianos tem em uma volta completa? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 0,28. Eu terei 6,28 radianos. 6,28. Se vocês bem lembrarem, π, que é aquele número irracional 3,1415, ele vale aproximadamente 3,14. 6,28 é 2 vezes 3,14, ou seja, 2π. Então, a gente tem a relação aqui, uma volta completa, eu tenho 2π radianos, ou seja, 6,28 radianos, 2π radianos. Uma volta completa é 360 graus. Então, aí a gente já sabe que 360 graus equivale a 2π radiano. Porém, vamos simplificar, vamos para metade da volta. Se 2π é a volta completa, metade da volta é π.
Metade de uma volta tem quantos graus? 180. Então, 180 graus equivale a π radiano. Então, a gente fica com essa correlação. É bem mais fácil da gente memorizar. 180 graus é π radiano. O que é π radiano? 3,4 radianos. E o que é 3,4 radiano? É 3,4 comprimentos de raio, que é esse comprimento que a gente acabou de ver. Então, 2π radianos é 360 graus. E a gente vai memorizar dessa maneira para realizar as conversões. Então, gente, vamos ver aí como é que a gente realiza a transformação graus radianos, radianos, graus, certo? A senoide, como foi dito, o eixo das abscissas dela, ela pode vir em tempo ou em ângulo. E daí tanto faz o ângulo, ele ser em graus ou em radiano, ó. Nós temos aqui 45 graus, 90 graus, 135 graus, 180 graus. Esse é o ponto, ó. 90 graus é o ponto de máximo, que é quando aquela circunferência ela está no pico. 180 é quando a circunferência lá deu meia volta, ela está em zero. 270 graus é quando está no mínimo e 360 quando está em zero novamente. E em radiano, 0 radiano, 90 graus é π sobre 2. Ó, π não é 180. Se eu pegar 180 e dividir por 2, dá 90, π sobre 2. 3π sobre 2 é 270 e a volta completa a gente viu que é 2π radiano, ó, 360. Então, tanto faz eu escrever a circunferência, a senoide, dessa maneira com minha abscissas em graus ou em radianos. E como é que eu realizo a transformação geral? Eu quero ter um ângulo em uma unidade e quero transformar na outra. Olha, eu posso fazer uma regra de 3 simples. Ó. Eu tenho aqui que radiano está para π, assim como o valor em graus está para 180. Se eu quiser descobrir o valor em radiano, eu isolo ele. Esse graus ele vai multiplicando aqui, ó. Então, eu vou ficar assim, ó. Se eu tenho um número em graus e quero descobrir esse valor em radiano, eu isolo o radiano e eu vou ficar assim, ó. Radiano, meu valor em radiano, é igual a π dividido por 180 vezes o valor em graus. E o contrário, se eu tiver aqui, ó, se eu tiver em radianos e quiser descobrir em graus, eu isolo esse, eu jogo esse 180 lá para cima, desço esse π dividindo e trago o meu graus para aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. O valor em graus é o inverso, 180 dividido por π vezes radianos. Isso é só uma regra de 3. Eu isolo o termo que eu quero descobrir. Se eu quiser descobrir em radianos, eu vou fazer essa ideia. Se eu quiser descobrir em graus, eu vou fazer essa outra ideia aqui. Vamos resolver esse exercício aqui, que fala o seguinte, ó. Converta os valores dos ângulos de graus em radianos. Então, aqui eu tenho dois valores. O valor A, que é 40 graus, eu quero descobrir em radiano. O valor B é 60 graus, quero descobrir em radiano. Fica fácil. Você pode fazer a regra de 3 e daí você já vai ter assim, ó. O valor em radianos, aqui tem o Azinho, que é da letra A, é igual a π dividido por 180 vezes o valor em graus. Quanto é aqui na letra A? 40. Então, eu vou substituir, ó. O valor em radianos é π dividido por 180 vezes 40. Aí você substitui no lugar de π aqui, ó, 3,14. Então, se você fizer 3,14 vezes 40 dividido por 180, você vai achar que o valor em radianos é igual a 0,698. 40 graus equivale a 0,698 radianos, certo? Se vocês lembrarem, lá no início, quanto era um radiano? Era 50 e poucos graus, né? Então, 40 graus é menos que um radiano.
E aqui a gente descobriu que 40 graus é 0,698, aproximadamente 0,7 radianos. Vamos para a letra B agora. Ó. A letra B é exatamente da mesma forma. Eu vou aqui ter que o valor em radianos para a minha letra B é π dividido por 180 multiplicado pelo valor em graus. Então, olha, o valor em radianos eu vou ter π dividido por 180 multiplicado por 60. Se eu quiser, eu simplifico aqui, ó, 60 por 180. Dá quanto? Dá 3, né, pessoal? Aqui fica 1. Se eu simplificar, dividir aqui por 60 e dividir por 60, aqui em cima fica 1, aqui embaixo fica 3. Então, eu vou ter π dividido por 3. Se você quiser deixar a sua resposta π dividido por 3, ela vai estar correta. Se você quiser pegar 3,14, que é o valor de π, e dividir por 3, 3,14 dividido por 3 dá 1,047 radiano. Aproximadamente 1, né? Porque eu estou dividindo 3,14 por 3, é quase 1 radiano. Então, tanto faz você deixar a sua resposta na forma π sobre 3 ou 1,047 radiano, certo? Ambas as respostas estão corretas. Agora vamos fazer o caminho oposto, ó. Converta os ângulos a seguir de radianos em graus. Olha aqui, ó, essa letra A já é o exemplo, ó, π sobre 3. Quanto é π sobre 3? A gente descobriu, ó, 1,047 radiano, né? Então, a gente já consegue identificar qual vai ser o valor. Vamos lá resolver. Converta os ângulos de radiano para graus. Basta aplicar na relação, na regrinha de 3, ó. Graus. Antes era π por 180, agora é 180 dividido por π, né? Vezes radianos. Qual é o valor em radianos? Π sobre 3. A gente substitui, ó. O meu ângulo em graus da letra A vai ficar 180 dividido por π vezes π sobre 3. Ó. Se você dividir aqui π com π, fica 1, né? Simplifica um pelo outro. Então, em cima eu vou ficar com 180, embaixo eu vou ficar com 3. 180 dividido por 3, 60 graus. Então, π sobre 3 é 60 graus. Ora, se você lembrar quem é π, pessoal, π não é 180? Então, π sobre 3 é 180 dividido por 3, né? Que dá 60. Vamos para a letra B aqui, ó. Quanto vale em graus 1,2 π? Olha, novamente, 180 dividido por π vezes o valor em radianos, que é 1,2 π. Então, olha, eu vou ficar com 180 dividido por π vezes 1,2 vezes π. Eu vou simplificar π com π. Vou ficar apenas aqui com 180 multiplicado por 1,2. 180,2 vai me dar 216 graus. E daí nós temos a resposta da letra B. 1,2 π é 216 graus. Tá ok? Se no lugar de 1,2 π eu quisesse botar 3,77, o que é 3,77? É 1,2 multiplicado por π, que é 3,14. Aí isso vai dar 3,77 radiano. É a mesma coisa? Pessoal, tanto faz eu escrever em função de π ou colocar o valor em si, que vai ser multiplicado por 3,14. É exatamente a mesma coisa. Tá ok?